volta aqui ao nosso curso de espectroscopia óptica e depois de ter visto os fundamentos da interação da radiação com a matéria a nível atômico molecular e de ter visto as fontes de luz, as maneiras de manipular a luz que nós temos, hoje nós vamos entrar num tópico novo, um tópico que diz respeito à espectroscopia de absorção. Como o próprio nome diz, a espectroscopia de absorção, ela lida com a observação da luz que desapareceu de um feixe que você encaminhou sobre um determinado material. A luz que desapareceu, de alguma maneira, foi absorvida. Ela pode ter sido reemitida, pode ter sido espalhada, mas ela não está mais no feixe original. E, portanto, a gente diz que foi absorvida do feixe original. Então, a imaginação deve ser assim: eu tenho um material, eu tenho a luz incidindo e algumas componentes dessa radiação eletromagnética desaparecem. E elas desaparecem por quê? Elas desaparecem devido a determinadas moléculas que estão ali, ou átomos, que são capazes de pegar essa absorção. Está naquela chamada zona de ressonância delas. Não é verdade? E a quantidade de luz que desaparece, que eu joguei sobre um material, depende da quantidade de molécula que está ali, ou de absorvedores, normalmente nós referimos. E esses absorvedores que estão ali, eles, de alguma forma, em princípio, poderiam ser desconhecidos, mas olhando o que eles fazem com a luz, e se eu já tenho um conhecimento prévio sobre como as moléculas, de um modo geral, absorvem, eu acabo sabendo informação daquilo. Então, é um método, inclusive, analítico, para você determinar o que está ali. Está ali, as coisas estão ali baseado no comprimento de onda ou na cor que eles absorvem a luz. É o método, sem dúvida, mais comum de espectroscopia que nós temos, porque você coloca uma fonte de luz, seja ela já espalhada nos seus comprimentos de onda ou não, e aí analisa o que falta dela, conhecendo o que você jogou, que é o chamado feixe de referência. Então, a técnica de absorção é uma técnica extremamente bem conhecida e muito utilizada, muito utilizada. Muitos dos chamados espectrômetros de luz visível, infravermelho, eles trabalham com essa concepção. Muito bem, então esse é o conceito básico da espectroscopia por absorção. É olhar a luz que desapareceu de um feixe de referência. Só que nós queremos ter algumas quantidades físicas que nos permitam quantificar ou então elaborar a álgebra da espectroscopia por absorção, porque isso nos permite realmente identificação de coisas e quantificação de coisas. Se eu sei como a luz interage sobre uma determinada molécula, e aí eu jogo luz sobre uma amostra, eu sou capaz de determinar quanto daquelas moléculas estão ali naquela amostra. Então daí vem a parte quantificadora da espectroscopia por absorção óptica. Tá certo? Bom, nós vimos como que a luz, a base de tudo, sempre é como que a luz interage com átomos e moléculas. E nós vimos isso nas primeiras aulas, nos fundamentos da interação da radiação com a entidade microscópica, com átomos e moléculas. Tratamos isso tanto do ponto de vista clássico, onde imaginamos o modelo de oscilador, como do ponto de vista semiclássico, onde a matéria realmente só pode ter a sua distribuição de carga em determinadas distribuições, né, que são as chamadas orbitais
que são quânticos, vêm da natureza ondulatória do elétron que está ali preso junto ao núcleo e assim por diante. Então eu expliquei um pouco tudo isso para vocês lá no início, tá certo? Então agora nós vamos começar com alguns conceitos diferentes nessas duas aulas que vêm agora, para que a gente possa entender um pouco melhor a espectroscopia por absorção. Muito bem. Então, olha, primeiro nós temos que criar um conceito aí de absorção. E esse conceito é o que nós chamamos de seção de choque. Seção de choque de absorção é algo que quantifica o quanto que um átomo absorve luz de um feixe de luz que é incidindo sobre ele. Então, dado um feixe que incide sobre o átomo, né, que é o chamado feixe incidente, o átomo é capaz, numa determinada frequência, de absorver uma determinada quantidade de energia desse feixe de luz. E aí, então, cria-se o conceito de seção de choque. O conceito de seção de choque ele é amplo e é utilizado em muitos contextos. Mas nós vamos ver a seção de choque de absorção de luz hoje. Muito bem, então vamos imaginar aqui, né, nas nossas notas, que nós temos um átomo que é capaz de absorver luz e que sobre ele é enviado um feixe de luz incidente, que nós vamos dizer que tem uma certa intensidade, tá bom? Vamos lembrar que a intensidade nada mais é do que potência por área, né? Portanto, é energia por tempo por área. Isso é intensidade. Então, a intensidade que nós mandamos, que é a intensidade incidente, ela encontra um átomo. O átomo, ele é muito pequeno, mas ele absorve uma quantidade razoável, né? Então, aqui tem o átomo e ele absorve uma quantidade razoável da luz incidente. Então, nós podemos imaginar que é como a luz absorvida criou uma sombra no feixe incidente. Aqui é uma região de sombra, não é? Ó, aqui tem luz em todo lugar e aqui criou uma região de sombra, olha. E essa região de sombra foi criada, né, devido à absorção. Então o átomo, na verdade, é como um pequeno disco. O átomo se comporta como se fosse um disco absorvedor, que é capaz de retirar da radiação eletromagnética, do feixe incidente, uma porção de luz. Porque aí, se o átomo efetivamente é como se fosse uma área, e isso preste atenção nas minhas palavras, o átomo é efetivamente como se fosse uma área absorvedora, e esse conceito de área absorvedora é o que dá origem à chamada seção de choque de absorção e tem dimensão de área, centímetros quadrados, por exemplo. Tá ok? Então, de novo, o conceito de seção de choque é que eu incido um feixe sobre um determinado absorvedor, porque essa seção de choque, que nós vamos chamar de sigma, ela caracteriza a absorção de um absorvedor. Claro que ela é dependente da frequência, porque nós já vimos lá que dependendo da frequência absorve mais ou menos, dependendo se está na ressonância ou não, né? Nós já vimos esse conceito. Portanto, essa área que supostamente é a área efetiva de absorção que o átomo representa para um feixe incidente é chamado seção de choque de absorção. O conceito é muito simples, não é? Então a seção de choque de absorção, ela nada mais é do que a área efetiva absorvedora ou espalhadora, daqui a pouco nós vamos falar também de seção de choque de espalhamento. Então ela é esse conceito. Então ela é a área do disco que efetivamente absorve luz. Não é que o átomo é um disco, mas para a absorção da luz é como se fosse. Ele é capaz de remover uma parte da energia que está incidente sobre ele. Como eu estou mandando uma quantidade de energia por unidade de área por unidade de tempo,
a quantidade que desaparece deve representar uma área, não é? E essa quantidade que representa essa área é a seção de choque de absorção. Então, para você entender um pouquinho da matemática da seção de choque, agora que você já entendeu o conceito de seção de choque de absorção, e sempre ela tem dimensão de área, e ela caracteriza o absorvedor. Então, vamos dizer, cada átomo, cada molécula tem uma seção de choque característica. Então, ela é um elemento fundamental para se saber o quê? O quanto nós vamos aprender a somar. Muito bem, então, se tivermos uma intensidade I0 incidindo sobre um desses absorvedores, a energia absorvida, ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo aqui, porque é potência, né? Lembre-se, eu só vou multiplicar pela área aqui em cima. Então, eu vou ficar quanto de energia eu estou absorvendo por unidade de tempo quando eu tenho um absorvedor de área de absorção ou seção de choque de absorção, sigma. Então, a quantidade de energia ou potência que vai desaparecendo do meu feixe, de energia por unidade de tempo ou potência, ela é simplesmente a intensidade vezes sigma. Porque, obviamente, a intensidade é a potência por unidade de área. Se eu disse que eu tenho ali uma área absorvedora, então a incidência sobre essa área desaparece. Não é? O que incidiu sobre essa área desaparece. E o quanto incidiu sobre essa área? Exatamente a intensidade, que é potência por área, vezes a seção de choque. Então, I vezes sigma é a quantidade de potência que desaparece, ou a quantidade de energia por unidade de tempo que desaparece quando eu ilumino um único absorvedor que tem uma seção de choque de absorção sigma. Isso é importantíssimo, porque ele quantifica, a seção de choque quantifica quanto que eu removo de um feixe incidente sobre um absorvedor. Muito bem. E se eu tiver uma amostra que tem muitos e muitos e muitos absorvedores? A absorção vai se somar, não é verdade? Então, cada um vai absorver uma pequena parte do feixe e isso vai, de alguma maneira, somar a quantidade total de energia por unidade de tempo que desaparece. Então, agora, na nossa conta, o que nós vamos fazer é imaginar uma amostra que tenha uma densidade de absorvedores. Significa que tem N minúsculo, essa vai ser a nossa notação, tem N minúsculo absorvedores por unidade de volume, porque nós estamos lidando com uma amostra volumétrica. E vamos olhar agora um feixe de luz incidindo sobre essa amostra, não precisa ser na amostra toda, numa determinada área macroscópica A. Esse feixe de luz vai propagar por essa amostra que tem uma densidade de absorvedores N minúsculo. O que vai acontecer? Cada absorvedor vai desaparecer com uma quantidade de potência ou de energia por tempo do feixe incidente. E quanto que vai desaparecer? Bom, se eu olhar uma pequena porção desse percurso do feixe, eu vou ser capaz de alguma maneira, equacionar essa absorção e ver a lei que obedece à lei de absorção de uma certa intensidade passando pelo meio, quando lá tem uma quantidade de absorvedores por unidade de volume N, estão percorrendo uma certa distância L, e cada absorvedor tem uma seção de choque de absorção sigma. Então veja, essas quantidades aqui são tudo que caracteriza a absorção. Quanto mais propagar no meio, L, mais vai absorver. Quanto mais absorvedor tiver por unidade de volume, mais vai absorver. E a seção de choque é a característica de cada absorvedor.
e também vai dizer o quanto cada absorvedor é capaz de absorver a luz que vem. Não é verdade? Então, tudo isso junto é que deve caracterizar essa lei. Muito bem, então como eu havia dito, o que nós vamos fazer aqui é imaginar uma pequena fatia. À medida que a luz propaga pelo meio, eu vou imaginar uma pequena fatia aqui, ó, de uma espessura pequenininha, que eu vou chamar de ΔX, tá bom? E vou ver o que aconteceu com a intensidade de luz quando passou por uma pequena fatia. Por que eu estou fazendo uma pequena fatia? Porque se eu souber o que acontece numa pequena fatia, eu posso somar todas as fatias e fazer um meio do tamanho que eu quero, né? Porque absorve sucessivamente em cada fatia. Então é uma forma inteligente da gente calcular o quanto desaparece de luz nesse sistema. Tá certo? Muito bem. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar essa pequena fatia e vou dizer que quando a luz chegou, aqui eu vou colocar um eixo, tá vendo? O eixo X. E a luz está percorrendo de 0 a L, nesse meio. O meio existe em todo lugar, mas o meu feixe tem uma área A. Tá bom? Essa é a área do meu feixe de luz. Só estou considerando ela. Tá bom? Também poderia ser um meio que eu coloquei numa cubeta desse tamanho. Pode ser tudo isso. Muito bem. A intensidade da luz um pouco antes de chegar nessa fatia, nós chamamos de I de X, porque aqui está na posição X. É a intensidade na posição X. Ao passar pela fatia, nós temos uma intensidade que se modificou. Por quê? Porque aqui tem absorvedores, como nós dissemos, que vão desaparecer com a quantidade de luz. Então, essa nova intensidade, ela é I de X mais ΔX. Por quê? Porque agora eu estou olhando na posição ΔX. Novamente, eu quero dizer que ΔX é pequeno. ΔX é pequeno. Tá bom? ΔX é pequeno. E a quantidade que relaciona a diferença de I depois do que passou e I antes que passou, tem que me dar a informação da quantidade de energia por unidade de tempo ou da potência que desaparece quando a luz passa por essa fatia. Tá bom? Então essa é a essência da conta que nós vamos fazer agora para poder entender como é esse conceito de seção de choque. Eu sei que você deve estar falando, pô, mas da onde tirar essa seção de choque? Ah, depois vem. Primeiro vamos descobrir uma lei extremamente importante da espectroscopia de absorção. Depois vamos determinar o sigma, a seção de choque. Tá bem? Muito bem, então nós temos aquela amostra, deixa eu deixar essa amostra aqui para você lembrar aqui, olha, nós estamos lidando com um sistema físico que é um cilindro, não é? De comprimento L, área de secção A, né? Deixa eu salientar o A aqui, se ninguém fica com dúvida. E eu estou analisando uma pequena porção dele de tamanho ΔX ao longo do percurso da luz, certo? Então essa é a geometria que nós temos. E eu sei que eu tenho esses parâmetros aqui, densidade de absorvedores, total que eu quero depois ver a amostra, e sigma é a seção ou é a característica absorvitiva de cada absorvedor. Muito bem, então tem um cilindro. Aí eu pergunto assim, quantos absorvedores realmente foram responsáveis pelo desaparecimento dessa quantidade de potência? Eu tenho que ver aqueles que estão naquela camadinha de tamanho ΔX. E quanto estão nessa porção de tamanho ΔX? Bem, primeiro eu tenho que saber o volume dessa camadinha. E o volume da camadinha que absorveu é a área vezes ΔX, porque é um cilindrinho, só para lembrar, né? Nós estamos lidando de um cilindro que tem altura ΔX
e área A. Então, o volume de um pequeno cilindro dessa natureza é a área vezes a altura, que é A delta X. Então, eu tenho aqui o volume que eu estou lidando do meio que foi responsável por aquele desaparecimento da luz ou absorção. E quantos absorvedores eu terei aí? Bom, eu tenho o volume, se eu tenho a densidade vezes o volume é o número de absorvedores. Então eu tenho a densidade vezes o volume, que é N vezes A vezes delta X. Absorvedores foram responsáveis por essa variação da intensidade entre o que entrou e o que saiu. E esses absorvedores são caracterizados por uma seção de choque sigma. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular a potência que desaparece. Eu pego a intensidade que entrou, subtraio a intensidade que saiu. Essa é a intensidade que desapareceu. Então eu faço isso. Multiplico pela área, porque agora eu quero potência, não potência por área. Portanto, multiplicado pela área, eu tenho a quantidade total de potência que desapareceu. Mas essa quantidade de potência que desapareceu, ela ocorreu devido a ter encontrado esse número de absorvedores. E cada um desses absorvedores absorveu o quanto? Absorveu a intensidade vezes sigma, que é o que eu mostrei lá atrás. Cada absorvedor desaparece com sigma vezes I. Portanto, sigma vezes I, que é sigma vezes I, é a quantidade que cada absorvedor consumiu de potência, vezes o número deles é o total. Portanto, eu monto aqui uma equação importante, que o que desapareceu é o que foi absorvido. É uma equação de conservação de energia. E aí, eu vou pôr o sinal menos aqui, agora eu vou inverter esses dois. Aí aparece um sinal menos, o que significa que à medida que a intensidade progride, à medida que a luz progride no meio, a intensidade vai diminuindo. Portanto, a intensidade no ponto X mais delta X, ela é menor do que a do ponto X, portanto aparece um sinal menos aqui. A quantidade total é negativa, que representa a perda, né? Essa é uma forma em física da gente identificar a perda. Portanto, a quantidade total está relacionada com o número de absorvedores. Essa conta é uma conta simples, é número vezes o quanto cada um absorve. Tá certo? Bom, a área A é comum nos dois, ela desaparece. Então fica independente da área A, como devia ser, porque quando a gente trabalha com quantidades normalizadas por área e tal, ela é independente da área usada. E aí então eu fico com I de X mais delta X, que é a intensidade naquele ponto X mais delta X, menos I de X é igual a menos I de X delta X sigma vezes N. Aí eu vou dividir tudo por delta X, deixando o delta X aqui no denominador agora. E tem uma equação, que é a equação básica, né? Ela está chegando próxima da equação básica da absorção. Porque ela diz que o valor da intensidade num ponto adiante menos no ponto anterior, dividido pela distância entre eles, é proporcional à intensidade, à densidade de absorvedores e a característica de cada absorvedor, que é o sigma, que é a seção de choque de absorção. Não é verdade? Acontece que I de X mais delta X menos I de X dividido por delta X. Quando delta X é pequeno, a gente costuma dizer delta X pequenininho, quer dizer, ele vai indo a zero, mas não é zero, ele é pequeno. É a definição da chamada derivada da intensidade com relação à posição X. Portanto, isso aqui é a derivada de I com relação a X. Isso, o resto aqui é simplesmente, não é? Ele é simplesmente aquela quantidade, que é a quantidade de energia que desaparece agora, por unidade de
além de ser por unidade de tempo, agora também é por unidade de posição, porque eu dividi tudo por ΔX. Então, essa equação aqui é o que nós chamamos da equação mestra da absorção de luz. Tá certo? E ela diz que a taxa de variação espacial, quando você manda a luz sobre um meio, a taxa de variação, quer dizer, quanto que diminui por unidade de comprimento e tempo da energia depositada, ela é proporcional à intensidade local, à densidade que você tem, vezes a característica de cada absorvedor. Esta densidade aqui, ela pode inclusive depender da posição, como é o caso do Sol penetrando na atmosfera, que tem aí um perfil de densidade de ar aqui embaixo. O ar é menos rarefeito do que lá em cima, tá bom? Essa equação ela é válida sempre, porque eu não tive que assumir que a densidade era constante. Eu simplesmente peguei a densidade numa posição X. Lá eu imaginei a gente pode imaginar constante ao longo daquela fatiazinha, mas ela é uma equação geral, tá certo? Ela é uma equação geral. Mas se para simplificar nós imaginamos que ele não depende, que a densidade não depende da posição, não depende espacialmente, então ela é uma constante do meio, a densidade de absorvedores, não é? Nesse caso, sendo uma constante, mas não precisaria ser uma constante, mas aqui vamos imaginar que seja uma constante para eu progredir a conta. Então agora eu passo tudo que é intensidade para o lado esquerdo, deixo do lado direito tudo que não é constante, tudo que é x, e eu tenho então uma equação que diz que dI dividido por I é igual a menos N sigma, densidade vezes seção de choque, vezes dx. Passei o dx multiplicando aqui. Matemático não gosta muito que a gente faz essas coisas, mas é totalmente verdadeiro. Muito bem, então, agora eu vou pegar isso aqui e vou integrar, porque eu quero saber quanto desapareceu de luz. O quanto desapareceu de luz ao percorrer ΔX ou dx está aqui. Tá certo? Agora, eu quero saber o quanto desapareceu quando eu percorri uma distância L. Então, eu vou fazer o que a gente chama de uma integral. Eu vou somar todas as variações deste I, dividido pelo I local, de 0 até L. De 0 até L. E aí eu tenho que fazer a integral dos dois lados. Então, do lado de cá fica a integral de 0 a L de dI sobre I, que dá logaritmo de I no ponto L, dividido por logaritmo de I no ponto 0, que nós chamamos de 0. Tá bom? E a integral do lado esquerdo, como eu assumi que N e sigma são constantes, eles saem da integral e viram então a integral apenas de 0 a L de dx, que é L. Portanto, eu integrando, o que eu estou fazendo é somando todas as camadas de espessura dx, que vai desde 0 até o L. Essa é a operação da integração, como todo mundo sabe, né? Dos cursos aí de integral. E quem não sabe, eu recomendo ver um curso que nós temos na internet sobre introdução ao cálculo das derivadas e integrais. Muito bem, lá a gente explica em 3 aulas o beabá da integração. Não é um curso que forma, é um curso que dá uma pequena informação. Muito bem, então, somando todas as camadas, eu acabo tendo, né, a integral de dI sobre I, de 0 a L, que nada mais é do que o I total final no ponto L, dividido pelo I inicial, porque a integral de dI sobre I dá logaritmo e aplicado entre os pontos extremos dá a razão da função nos pontos, é igual a menos sigma L vezes menos N sigma L. É o que é a integral. Aí nós temos o logaritmo, todo mundo aprendeu a inverter logaritmo um dia na vida, e isso é um fato, eu sei que todo mundo aprendeu, porque tem que aprender logaritmo no colegial,
né? Ou no ensino médio, se não aprendeu, tem que ir lá aprender imediatamente. Quando eu inverto, significa que I sobre I0 é a exponencial dessa quantidade. Tá certo? Ela é exponencial dessa quantidade. E a exponencial dessa quantidade, depois eu multiplico por I0, eu tenho uma lei que mostra que à medida que a luz percorre um meio absorvedor, a sua intensidade é atenuada por uma lei exponencial. E o expoente depende da densidade, que é a quantidade, e da seção de choque, que é o quanto aqui, né? Aqui é quanto e aqui é o que está absorvendo. As duas respostas estão nessa lei. Então, à medida que a luz propaga pelo meio, ela decai exponencialmente. E esse decaimento chama-se lei de Lambert-Beer. Lei de Lambert-Beer. E é a base da espectroscopia por absorção. Muitas vezes a gente só chama lei de Beer, deixa o pobre do Lambert de fora, mas o nome total é lei de Lambert-Beer. E ela nos dá realmente a lei de variação da intensidade ao se propagar a luz por um determinado comprimento. Então você já notou que se eu medir, se eu tiver uma cubeta ou tiver uma coluna de material absorvedor, eu sei qual a intensidade que entrou, eu meço a intensidade que saiu, eu divido uma pela outra e tiro o logaritmo, isso é proporcional à quantidade de material que tem, à qualidade do absorvedor e ao comprimento da coluna que eu considerei. Por isso que eu consigo quantificar essas coisas. Bom, nessa parte aqui, o mais importante é ter entendido da onde nasce a lei de Beer ou de Lambert-Beer. E nós fizemos por uma geometria linear. Mas essa lei se aplica a qualquer geometria, desde que você dê um passo anterior e considere a geometria não em um único eixo. Se você tiver um feixe se propagando esfericamente ou cilindricamente, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de montar. Essa aqui é uma lei unidimensional da absorção. Então isso aqui é ao longo do eixo de propagação. Se tiver vários eixos de propagação, tem que ser cuidadoso para a aplicação da lei. Bom, maravilhoso. Nós já temos a lei básica da absorção e isso é fantástico, né? Mas não podemos parar por aí, porque nós temos que definir como utilizar isso tudo. Eu disse para vocês que a seção de choque, ela depende da frequência da luz, claro. Cada tipo de absorvedor tem uma certa dependência com a frequência, por isso que a gente consegue identificá-los. A quantidade n sigma, que aparece na lei de Beer, nós chamamos que eu chamar de alfa, é o chamado coeficiente de absorção da amostra. Ele é típico de cada amostra, ele não é típico de cada absorvedor, ele é típico de cada amostra que tenha aquele absorvedor. Porque ele depende da densidade e ele também depende da capacidade de absorção daquele absorvedor. Então o coeficiente de absorção, que tem unidade agora 1 sobre comprimento, não é mais área, porque você pegou a área e multiplicou por 1 sobre volume. Ah, outra coisa, essa densidade, ela é uma densidade em número, mas ela pode ser convertida em densidade molar, densidade mássica, claro, porque se eu sei a massa da molécula, eu tenho a densidade em número, eu posso converter da maneira que eu quero.
Mas aqui eu usei a densidade em número, que é quantas moléculas tem por unidade de volume. Se você multiplicar isso, tá certo? Devidamente pela massa molecular, você tem a densidade mássica. Se você multiplicar pela densidade pelo mol, você vai ter a concentração molar, a concentração em mols, tá certo? Ou a concentração molar dessa substância que você está trabalhando. Aí vem aí o gosto para converter em unidades de acordo com o que você precisa e da forma que você precisa explicitar a sua concentração. Muito bem. Então vamos pegar lá uma amostra hipotética. Deixa eu desenhar a amostra hipotética aqui. E eu pego uma amostra hipotética que tem uma coluna de material de espessura L, jogo aqui uma intensidade I0. Obviamente, à medida que a luz se propaga, essa intensidade vai se atenuando, que é o que nós acabamos de ver, né? E dependendo da densidade que eu tenho no meio de absorvedores, dependendo da densidade de absorvedor, esse coeficiente de absorção vai ser maior ou menor e vai linear com a densidade, pelo menos no regime que nós estamos trabalhando. Isso significa que você vai ter uma exponencial que vai decaindo e vai decaindo mais rapidamente de acordo com a densidade ser muito maior. Se você tiver um meio muito denso, a luz desaparece e quase nada sai do outro lado. Se tiver um meio menos denso, menos ainda. Por exemplo, se você pegar um copinho de café, põe no copo transparente. Se você olhar o café, você não vê do outro lado. Aí você pega, joga tudo fora, deixa só um pouquinho, põe, completa com água. Você começa a ver. Inclusive é interessante, você vai ver que o café não é preto, ele é amarelado. E por que ele fica preto para nós? Porque absorve tudo. Como ele absorve tudo, todas as cores, de uma forma bastante intensa, principalmente, ele não deixa passar quase nada, mesmo o amarelo ele absorve, tá certo? Então, à medida que eu vou diminuindo, eu consigo ver melhor as características. Porque se eu absorver tudo e olhar aqui em cima, eu não tenho informação, porque daqui para lá já está no zero praticamente, tá certo? Para melhorar um pouco mais essas condições, nós definimos o que nós chamamos de absorbância. A absorbância de uma amostra é o coeficiente de absorção que tem unidade como inverso do comprimento, centímetros a menos 1, por exemplo. Nós pegamos esse coeficiente de absorção e multiplicamos por L, pela camada total que eu vou percorrer. Isso define a chamada absorbância. Então, a absorbância de uma amostra depende não apenas da densidade de absorvedores, da capacidade de cada um absorver, como também do tamanho da amostra. A absorbância é algo característico de cada amostra, enquanto as outras quantidades podem não ser, né? Eu posso ter a mesma densidade, o mesmo absorvedor, numa camadinha pequenininha. Vai ter uma absorbância diferente do que uma coluna muito espessa. E aí aquela lei de absorção, ela então depende com o exponencial da absorbância. Tá certo? A absorbância, repito, ela é característica da amostra. Não é característica especificamente do material, independente do volume que você pega. O coeficiente de absorção, ele é independente de quanto você pega. Ele é característico da densidade e do absorvedor. A absorbância já depende da geometria, do tamanho que a gente tem. Então, normalmente, o que nós fazemos é pegar uma cubeta de tamanho bem determinado, venho aqui, incido um I0, sai um I e eu associo dessa maneira e tiro a absorbância daqui.
tá certo? Eu sou capaz de tirar a absorbância. A absorbância, obviamente, ela é, como que ela é? Ela é, se eu tirar o logaritmo dessa expressão, nós temos, passo o I0 dividindo, portanto, logaritmo de I sobre I0 seria menos absorbância. Portanto, menos ele é a absorbância. É assim que a gente mede, ou que o computador que está ligado a um espectrômetro mede a absorbância. Ele já faz essa conta aqui para você. Tá bom? Então, essa é a absorbância. O que nós fazemos, às vezes, é pegar essa geometria, como eu mostrei para vocês. Então, deixa eu deixar aqui em cima a geometria. E o que nós fazemos normalmente é medir a absorbância versus a densidade. Porque a absorbância, medindo uma absorbância, eu não sou capaz de tirar a densidade. Porém, se eu calibrar, então aqui vem um processo que eu chamo de calibração. Se eu calibrar, medindo a absorbância como função da densidade, então eu crio amostras, que são padrões de densidades diferentes, e faço um gráfico da absorbância versus a densidade. Quando eu fizer isso, eu terei uma reta, né? Lembre-se que a absorbância é a densidade vezes a seção de choque vezes o comprimento. Lembre-se, eu vou botar aqui a absorbância, né, da forma que nós calculamos, ela nada mais... Ah, tá aqui já. A absorbância nada mais é do que a seção de choque vezes a densidade, que forma o coeficiente de absorção vezes L. Portanto, como função da densidade, a absorbância é uma reta. É uma reta cuja inclinação é σL. Se eu conheço L da minha cubeta, eu posso, inclusive, medindo essa inclinação, a inclinação é a tangente do ângulo dessa reta, tá certo? Ela é σL, mas como eu conheço L, eu da inclinação sou capaz de tirar a quantidade mais fundamental, que é quanto cada absorvedor está lá dentro absorveu. Eu sou capaz de determinar a seção de choque de absorção de um único absorvedor, seja uma molécula ou seja um átomo, ou um agrupamento de moléculas, ou qualquer coisa que seja, eu sou capaz de determinar dessa maneira. E com isso, então, a gente é capaz de medir, né? A gente é capaz de medir a seção de choque de absorção de um único absorvedor, simplesmente olhando a dependência da absorbância com a densidade. Normalmente, essa curva de calibração me permite determinar a concentração de absorvedores na unidade que você quiser, quando eu conheço a absorbância do sistema, do meio absorvedor que eu estou tratando. Bom, então na aula de hoje nós aprendemos esse conceito importantíssimo da absorção e da seção de choque. Na próxima aula eu gostaria de calcular para vocês a seção de choque para poder mostrar como são os espectros de absorção. Tá bom? Então até a próxima aula. Tchau.